Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo em Alta, podcast do Papo Imobiliário. Meu nome é Yuri e hoje, dia 15 de maio, vamos juntos em mais uma conversa sobre as últimas notícias do mercado imobiliário. Então, ajuste os fones de ouvido, pegue o seu café e vamos às notícias. Hoje temos um panorama completo das movimentações mais relevantes que impactam corretores, investidores e profissionais do setor. Vamos falar sobre a nova decisão do Banco Central, que levou a Selic para 14,75%, o maior patamar desde 2006, e o que isso representa para o mercado imobiliário e os fundos do setor. Também vamos comentar o aumento dos preços dos imóveis, que continuam subindo acima da inflação, segundo o índice FIPZAP, e a crescente intenção de compra, que pode ultrapassar os 12 milhões de brasileiros ainda em 2025. Tem destaque para o volume de lançamentos em São Paulo, que disparou quase 50% só em março, e o crescimento acelerado do mercado em regiões como Cuiabá. E não para por aí. Vem novidade por aí com as financeiras podendo emitir LCIs a partir de julho de 2025. Os fundos imobiliários ganhando força com os juros elevados e o mercado de luxo dando novos sinais de expansão, tanto aqui em São Paulo quanto lá fora, com os brasileiros liderando a compra de imóveis de alto padrão na Flórida. O Copom elevou a taxa Selic em 0,50%, fixando-a em 14,75% ao ano, maior nível desde 2006. A decisão foi motivada por pressões inflacionárias persistentes, mercado de trabalho aquecido e atividade econômica resiliente. O Banco Central não indicou os próximos passos, destacando a necessidade de cautela diante de um cenário incerto. Seguindo o ritmo, os preços dos imóveis residenciais subiram 7,97% em 12 meses até abril, superando a inflação oficial de 5,48% no período. A alta foi registrada nas 56 cidades acompanhadas pelo FIPZAP, com destaque para Salvador, que teve um aumento de 20,63%, seguida por João Pessoa registrando 18,25% e Vitória com 17,09%. Imóveis de um dormitório lideraram a valorização, somando uma alta de 9,21%. Mesmo com um cenário desafiador, o mercado imobiliário brasileiro registrou a intenção de compra de mais de 12,3 milhões de pessoas no primeiro trimestre de 2025, um aumento de mais de 1 milhão em relação ao mesmo período de 2024. Os dados da Datastore apontam para uma expansão do interesse por imóveis em diferentes regiões e faixas de renda, impulsionada por mudanças do estilo de vida, na composição familiar e nas prioridades dos consumidores. A demanda por imóveis que atendam múltiplas gerações e novas formas de morar tem se fortalecido, refletindo transformações no setor. Os lançamentos de imóveis em São Paulo cresceram 49,8% em março, totalizando 12,4 mil unidades, segundo a Secov São Paulo. O Minha Casa Minha Vida puxou esse avanço com alta de 85% dos lançamentos e 59% nas vendas em 12 meses. Já o mercado médio e alto padrão teve crescimento mais tímido. A velocidade de venda subiu para 61,8% e o estoque cresceu 9% em um ano. Saindo de São Paulo, o mercado imobiliário de Cuiabá teve forte alta no primeiro trimestre de 2025. Segundo o Secov Mato Grosso, as vendas cresceram 32,75% em relação ao ano anterior, totalizando 3.090 unidades e 1,39 bilhões de reais movimentados. O avanço foi impulsionado por imóveis do Minha Casa Minha Vida, com aumento de 163,74% nos financiamentos. Apesar disso, o ticket médio caiu 23,14%, refletindo maior participação de imóveis de menor valor. O setor segue otimista e atento à evolução do mercado. Momento promissor. O Banco Central autorizou as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as chamadas financeiras, a emitirem letras de crédito imobiliário, as LCIs, a partir de julho de 2025, ampliando as opções de captação para essas instituições. A medida busca modernizar o setor e fortalecer o crédito imobiliário. Em paralelo, o mercado pressiona por mudanças nos depósitos compulsórios da poupança e flexibilização do resgate de LCIs. Estima-se que uma redução da alíquota atual de 20% para 15% poderia liberar até 40 bilhões de reais ao financiamento habitacional. Falando em investimento,
O cenário de juros altos e a diferença entre valor patrimonial e preço de mercado tem criado boas oportunidades nos fundos imobiliários. Especialistas destacam que muitos ativos estão com até 20% de desconto, o que favorece a entrada de investidores atentos. Além disso, os fundos imobiliários agradam por pagarem renda mensal, serem ligados ao setor imobiliário e isentos de imposto de renda. A expectativa é de valorização com o fim do aperto monetário e maior participação de investidores institucionais. Brasileiros lideram a compra de imóveis residenciais de alto padrão na Flórida, com valor médio de $489 mil por aquisição. As regiões mais procuradas são Miami e Orlando, e os principais objetivos são férias, moradia e aluguel. Atrativos como segurança jurídica, mercado transparente e retorno financeiro impulsionam os investimentos, apesar de desafios como burocracia e variação do dólar. Em São Paulo, o que não falta é demanda. O mercado de imóveis de luxo na cidade começa a ultrapassar os limites dos bairros tradicionais como Jardins e Itaim Bibi. Devido à escassez de terrenos e à valorização de novas regiões, áreas como Vila Nova Conceição, Pinheiros e Moema ganham protagonismo com projetos de alto padrão. Vista privilegiada, localização estratégica e diferenciais arquitetônicos são os principais atrativos. A tendência aponta para um mercado mais pulverizado, mas ainda guiado pelas preferências de um público exigente. E já que o fim de semana está chegando, em todos os episódios a gente compartilha dicas especiais de leitura, filmes ou séries para você curtir nas suas pausas. Aproveite essas dicas para relaxar, se inspirar e começar a próxima semana com ainda mais energia e ideias para transformar o nosso mercado. Para a sua sessão cinema, a nossa dica hoje é o filme A Grande Aposta, vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado em 2016 e baseado em uma história real que sacudiu os alicerces da economia global. O longa acompanha 4 personagens que, antes de 2008, perceberam algo que os grandes bancos, o governo e até a mídia insistiam em ignorar. A bolha imobiliária norte-americana estava prestes a estourar. Uma visão fora do senso comum e um apetite por risco, eles apostaram contra o sistema e revelaram as fragilidades de um mercado inflado por práticas financeiras duvidosas. Com um tom didático e pitadas de humor, o filme se destaca ao explicar termos complexos do mercado financeiro de forma acessível, quebrando a quarta parede e conversando diretamente com o espectador. É uma verdadeira aula sobre como o setor imobiliário e o mercado de crédito estão profundamente conectados e como isso pode impactar o mundo todo. Para quem atua no mercado imobiliário ou simplesmente quer entender melhor como as crises se formam e se repetem, A Grande Aposta é obrigatório no seu radar. Um filme que, mesmo ambientado em 2008, segue incrivelmente atual. Agora, se você quer aproveitar e curtir uma boa leitura, indicamos o best-seller A Única Coisa, a verdade surpreendente e simples por trás de resultados extraordinários, de Gary Keller e Jay Papasan. Com mais de 2 milhões de exemplares vendidos e eleito um dos 100 melhores livros de negócios no Goodreads, este é um daqueles livros que mudam a forma como você enxerga produtividade e propósito. Se você sente que vive num mundo multitarefa, tentando dar conta de tudo e se frustrando com a sensação constante de estar sempre correndo atrás do prejuízo, A Única Coisa traz uma proposta simples e poderosa. Foque no que realmente importa. Mais do que técnicos de organização, o livro ensina a criar listas de sucesso, eliminar distrações e direcionar sua energia para o que de fato vai gerar impacto no seu trabalho, na sua vida pessoal e, claro, nos seus resultados como profissional do mercado imobiliário. Seja para vender mais, se organizar melhor ou simplesmente encontrar mais tempo para o que importa, a pergunta central que o livro propõe pode mudar o jogo. Qual é a sua única coisa? Uma leitura leve, prática e transformadora, ideal para quem quer menos estresse e mais resultado. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes mencionar que se você ainda não conhece o Papo Imobiliário, este é o nosso convite. Somos um dos maiores portais de conteúdo para o mercado imobiliário brasileiro. Acesse agora mesmo o site www.papoimobiliario.com e conheça um pouco mais sobre nós. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram com @papimob e assinar a nossa famosa e tradicional newsletter. Mais um canal de notícias diretamente para você. E como dica boa, é dica compartilhada. Não esqueça de encaminhar o nosso podcast para um amigo do mercado imobiliário ou para quem, assim como você, se interessa pelo nosso mercado e quer saber um pouco mais. Até o nosso próximo papo.